O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não vai enviar tropas americanas para o Oriente Médio. Foi no encontro com a primeira-ministra japonesa, é isso? Isso, a primeira-ministra do Japão, a Sanai Takaichi, está aqui na Casa Branca, veio conversar com Donald Trump em condições muito diferentes do que ela esperava, tá? Porque a previsão era vir aqui para falar sobre os 250 anos dos Estados Unidos, a relação com o Japão, presentear Donald Trump com mais 250 cerejeiras aqui para Washington, mas há uma nova guerra no Oriente Médio, o clima não está para as cerejeiras ainda, que ainda não floresceram, muito pelo contrário. A visita, inclusive, foi mais curta agora. Donald Trump já anunciou ontem, na verdade, a Casa Branca já anunciou que a visita seria mais curta que o esperado. E claro que os dois falaram muito, foi mesmo sobre a guerra no Oriente Médio, foi o principal assunto. Trump foi questionado sobre se ele estaria considerando colocar soldados no Irã e ele disse que não está pensando em colocar soldados em lugar nenhum. Isso depois, Uribe, de fontes dizerem à agência Reuters que Donald Trump estaria considerando sim mandar soldados para o Irã para garantir principalmente que o Estreito de Hormuz fique aberto. Inclusive, essas informações vêm depois de o Pentágono ter mandado uma unidade da Marinha com cerca de 2.500 marinheiros ali para a região no Oriente Médio. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, disse que esse envio dessa unidade da Marinha foi para que Donald Trump tivesse já posicionadas ali forças treinadas na região no Oriente Médio para poder entrar em ação caso Trump resolvesse que esse fosse o cenário. E a Casa Branca também continua dizendo oficialmente que Trump mantém todas as suas opções abertas, mas ele mesmo negou o envio de soldados, que seria uma medida extremamente impopular, inclusive entre a base de Donald Trump, no momento em que essa guerra já não tem a aprovação da maioria da população. Muito pelo contrário. Então, aparentemente, Trump descarta essa opção, pelo menos na fala, mas fica a pergunta sobre o que vai fazer nesse momento, porque, Uribe, a situação no Estreito de Hormuz continua muito complicada, é muito difícil que os Estados Unidos, de fato, consigam manter o Estreito de Hormuz aberto sem mandar soldados para a região, o que, como eu disse, seria uma medida extremamente impopular. Então, quais são as opções de Donald Trump nesse momento, né? Encerrar essa guerra, mas ele não fala em acabar com a guerra também, em parar os ataques. Ao mesmo tempo, elogiou a primeira-ministra do Japão aqui na Casa Branca, disse que, diferente de outros aliados da OTAN, ela está disposta a fazer alguma coisa, está disposta a ajudar, porque, na verdade, o Trump e a Sanai Takaichi aqui, a primeira-ministra do Japão, têm uma boa relação, os dois têm muitos pensamentos em comum, ideologias em comum, e o Japão foi um dos países citados nominalmente por Trump naquela mensagem que ele postou nas redes sociais, pedindo para que os países mandassem navios de guerra para manter o Estreito de Hormuz aberto. O Japão não pode fazer operações militares fora do país, a não ser que a sobrevivência do Japão esteja sendo ameaçada. Então, a primeira-ministra japonesa já disse que legalmente justificar uma operação naval seria difícil, mas ainda assim ela tem uma boa relação com Donald Trump e Trump usa isso para alfinetar os países da OTAN que negaram o apelo de Donald Trump, a ajuda para manter o Estreito de Hormuz aberto, e depois divulgaram um comunicado conjunto, inclusive com o Japão, dizendo que estão pensando em medidas para manter o Estreito aberto, então tentando aí reparar essa relação com os Estados Unidos, que ficou ainda mais tensa depois desse pedido de Donald Trump para que os países mandassem os navios para o Estreito de Hormuz. Fato é, Uribe, que nenhum país quer correr o risco de entrar nessa guerra. Então, por isso, todas essas negativas. E aí eu volto àquela pergunta: quais são as opções para Donald Trump nesse momento, já que mandar soldados para o Oriente Médio seria extremamente impopular, e continuar com esses ataques também não está claro, né, até qual será o resultado disso. A Casa Branca, segundo fontes, está pensando em pedir mais 200 bilhões de dólares para o Congresso, um pedido que viria por parte do Pentágono.
Não está claro se o Congresso vai autorizar esse montante todo, ou seja, Trump, com essas perguntas, deixa claro que ainda quer continuar essa guerra, mas ainda não está claro se o Congresso aprovaria esse montante de 200 bilhões de dólares para continuar a guerra contra o Irã. Guerra que, importante lembrar, segundo dados aos quais a CNN teve acesso, que foram passados para os congressistas, custou 5 bilhões de dólares só nos primeiros 2 dias, tudo isso só em munição. Então é muito dinheiro, é um custo político, é um custo humano muito alto e a gente não sabe exatamente para onde vai, As falas de Donald Trump não deixam claro para onde vai exatamente essa guerra, Uribe e Tainá.